Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler o versículo da palavra de Deus, Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. O decreto. Aleluia. Que palavra maravilhosa. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, que a Bíblia diz que toda palavra é divinamente inspirada. Inspirou o apóstolo Paulo para falar essa palavra. Para hoje, nós estamos meditando. A palavra não ficou restrita só à igreja de Roma, não. É para mim e para você, porque toda palavra é divinamente inspirada. Aleluia. Ela permanece para sempre. Assim diz a própria palavra de Deus. Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem. Não é para o mal, não. É para o bem daqueles que amam a Deus e que eles são chamados pelo seu propósito. Nós encontramos várias pessoas na Bíblia que passaram por uns momentos. Lembra-se de José, filho de Jacó? Alguém diz José do Egito? Não, José que esteve no Egito. Aleluia. Glória a Deus. Ele foi invejado pelos irmãos, foi julgado numa cisterna, depois foi vendido como escravo para os ismaelitas. Olha só, filho de Jacó sendo escravo dos ismaelitas. Que tristeza. Depois foi escravo de Potifar, depois foi parar numa prisão. Misericórdia. Mas depois ele foi para onde? Na presença de Faraó? Não, ele sentou no trono. Aleluia. Ele foi o governador, o primeiro-ministro, do jeito que quiser chamar. Uma coisa que me chama a atenção é a palavra que Faraó falou. Está registrado na Bíblia Sagrada. Diz, em todo o Egito, nenhuma mão se moverá sem o teu consentimento. Quer dizer, a autoridade máxima foi dada para o José do Egito. Ele diz, nenhuma mão. Então, nem ele poderia fazer nada sem José. Tudo José era o dominador. Agora eu pergunto, contribui? O Espírito Santo tinha razão de usar Paulo para falar essa palavra? Que essa palavra não foi vontade de Paulo, foi o Espírito Santo. Todas as coisas contribuem para o bem. Aleluia. Mas foi um momento difícil. Mas teve o privilégio, aleluia, de sentar lá e dominar um dos países mais famosos, o Egito. A pessoa, um menino, aleluia, lá da roça, lá, depois chegar no palácio, um presidiário, um escravo, rejeitado pelos irmãos, aleluia. Todas as coisas contribuem para o bem, não é para o mal, não é para o bem. Às vezes a pessoa passa por uma enfermidade, quem quer sofrer? Ninguém. Mas depois o nome de Deus é glorificado. Lembra-se de Jó? O que Jó passou? Mas depois o nome de Deus foi glorificado, que a Bíblia diz assim, e abençoou Deus o estado de Jó, o dobro do que o primeiro. E aí ainda cita o nome das filhas dele e diz que eram as mulheres mais bonitas. Já pensou? Coopera para o bem ou não coopera? Só que Jó tinha uma semeadura, que o homem semeia, ele colhe, ele semeou bem, ele era o pé do coxo, ele era o olho do cego, o juiz da viúva, o pai dos órfãos. Aleluia. Aqueles que tinham direito, mas não sabia como, ele ia lá e queria. Não deixava a pessoa sair no prejuízo, não. Um homem rico, mais rico do Oriente, e que se preocupava com os pobres. Aleluia. Ele semeou e colheu. Passou por uma prova terrível, mas depois Deus deu ele o dobro de tudo quanto antes possuía. E se eu for falar aqui, essa meditação vai ter que ser pelo menos 1 hora, para citar de muitos outros acontecimentos. Aleluia! Citei apenas 2, para nós adoçar os lábios e glorificar o nome do Senhor. Você que está passando por luta, enfermidade, problema, não importa. O que importa é estar com Jesus e saber e crer no que está escrito. Todas as coisas contribuem para o bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Você foi chamado por Deus? Nós foi escolhidos. Jesus diz, não foi vocês que escolheram a mim, foi eu que vos escolhi a vós, vos nomeei para que vocês vá, dê fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo pediu o Pai em meu nome, ele vos conceda. Tudo que pediu o Pai, já pensou?
Isso está escrito em João 15:16. Aleluia! Somos escolhidos de Deus. Propósito. Nós que estávamos no monturo, hoje nós estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como Paulo diz. Então, minha amada irmão, meu amado irmão, não importa a sua função, o que está passando na sua vida, o que aconteceu, todas as coisas contribuem. Todas as coisas contribuem para o mal, não para o bem. Parece que é mal, mas Deus transforma. A Bíblia diz, se não falha a memória, é no livro de Neemias, capítulo 3, o versículo, eu sei que é o 2, que Deus transforma maldição em bênção. Se não é Neemias, aleluia, outro livro. Que Deus transformou a maldição em bênção. Está escrito. E o capítulo é o número 3, o versículo é o número 2. Aleluia. Se Esdras ou Neemias, agora uma falha na memória, mas uma coisa eu tenho certeza, lá está escrito que Deus transformou a maldição em bênção. Isto é que é Deus, o resto é conversa fiada. Aleluia. O resto é Baal. Um Deus que transforma maldição em bênção. Aleluia. Transformou a maldição lá de José em bênção. Glória a Deus. De Jó em bênção. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, e nós fomos chamados para cumprir o propósito de Deus. Aleluia. Todas as coisas, Neemias 3, versículo 2. Glória a Deus. Deus transformou, converteu a maldição em bênção. Glória a Deus, que maravilha. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus, medita nessa palavra.